Fala, meu pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia para vocês. E hoje estamos aqui com o canal do Bradock Show. Lembrando que todos os créditos desse vídeo vai para o canal do Bradock Show. O link do canal deles está aqui na descrição e no comentário fixado. Você aí que apoia o nosso canal, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho de notificações para você ser notificado de todos os nossos vídeos. É muito importante que você deixe também seu comentário, a sua opinião, que vai ajudar demais os nossos vídeos a engajarem e chegarem para mais pessoas. E sem enrolações, vamos pro vídeo. Agora o Moraes está averiguando se esses servidores tinham algum tipo de preferência política, se eram mais à direita. Imagina o duplo padrão, né? Quer dizer, até aqui, quantas coisas não foram vazadas contra Bolsonaro em investigações sob sigilo e do seu entorno e por aí vai. Até a Globo News está assustada, né, Emilinho? Na Globo News a turma está falando que isso é perigoso, que podem ir para cima. Bom, por coerência, vamos combinar, o Alexandre de Moraes está indo em cima dos que vazaram, ele tem que ir em cima de quem usou essas informações vazadas para atacar as instituições. Não é essa a narrativa desde sempre? Ou seja, é óbvio que ele tinha que incluir no tal inquérito, que eu faço parte, com muito orgulho, né, a Malu Gaspar, a Globo. Por coerência, ele tinha que incluir. É o que ele vem fazendo, perseguindo todo mundo que denuncia. Juristas estão preocupados, entidades estão alarmadas, né, vendo o que está acontecendo, e é óbvio que ele está agindo em causa própria. Ele está agindo para intimidar, para calar quem está trazendo à tona informações sobre esquemas de corrupção que envolvem o seu nome e o nome do seu parceiro, do seu cúmplice, Dias Toffoli. É disso que se trata, e a pergunta que fica no ar é: quem é que vai parar essa turma? Quem é que vai ter coragem, de alguma forma, de investigá-los? Porque eles vão lá e punem quem ousa fazê-lo. Claro que a gente sabe que a resposta, pelo menos do ponto de vista da Constituição, está no Senado. Mas Davi Alcolumbre já voltou a dizer que dali, de onde menos se espera, é que não vai sair nada mesmo. Ou seja, são todos cúmplices. Quantos anos você vem denunciando isso, Consta? Bom, eu fui um dos primeiros brasileiros a denunciar o inquérito do fim do mundo em cortes internacionais, ainda em 2019. Alguns anos depois, eu me tornei réu do mesmo inquérito. Fui censurado, tive minhas contas bancárias congeladas e, o que permanece até hoje, meu passaporte também confiscado. É a prática comum aqui, né? É uma prática comum chinesa, né, Silvio Navarro? É uma prática muito comum lá na Coreia do Norte também, né? Triste, né? Que exemplos. Agora veja, Emilinho, esse inquérito 4781, que é o inquérito matriz, ele já deveria ter caducado. Porque um inquérito que está prestes a completar 7 anos, agora, dia 14 de março, no próximo mês completa 7 anos, e tem mais ou menos a distância de um mês para aquela capa que o Rodrigo citava da revista Cruzoé, o amigo do amigo de meu pai, que é, acho que dia 11 ou 12 de abril, é logo na sequência. Esse inquérito não chegou a lugar nenhum ou ele simplesmente foi aberto para servir como uma guilhotina, claro, estou falando aqui no sentido metafórico, e hoje em dia, por causa deste inquérito, tudo, a gente precisa ter ou autocensura ou então explicar tudo nos mínimos detalhes e às vezes até falar, contém ironia, é brincadeira. Mas vamos lá, servir como uma guilhotina política para o espectro da direita, que depois veio a ser a extrema-direita, os bolsonaristas, os extremistas e os demais sufixos, os demais istas. Mas fato é que durante 7 anos ele teve essa finalidade. Muita gente foi punida por ele.
Muita gente segue até hoje investigada, mas não sabe a extensão da investigação, não pôde apresentar defesa, não foi citado corretamente, os advogados vasculharam e não encontraram. A partir dele surgiram ramificações, tentáculos que se comunicam de forma sigilosa com outros tantos, sei lá quantos inquéritos. Tudo isso debaixo da batuta de um único homem, o ministro Alexandre de Moraes. Agora aqui fica uma pergunta. No carnaval de 2026, cria-se mais uma vez um fato, uma operação, mais uma vez, e claro, olha, de novo, vamos lá ser muito cuidadosos aqui. Todo tipo de vazamento ilegal e a forma como a informação foi obtida, apurada, se de forma ilegal, irregular, é passível de punição à letra fria da lei, com o maior rigor possível previsto em lei. Fato 2. O fato de alguém, o ponto de partida não inviabiliza, não anula determinada informação que se tornou notícia e se foi parar numa manchete é porque algo tem. Falando aqui o português claro, é porque se determinado vazamento jogou luz num ilícito, esse ilícito não pode ser ignorado. De novo, pela última vez, não estou passando pano para quem vasculhou, vazou ou de forma alguma, se cometeu irregularidade, precisa ser preso, inclusive. Provou, está provada a irregularidade, punição. Mas aquilo que foi levantado não pode ser descartado. E aí o próprio Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência para tal. A operação Spoofing, que tratava-se de pirataria. Um hacker foi lá e descobriu conversas entre procuradores da Lava Jato e um juiz, então juiz da Lava Jato. Essas conversas tornaram-se públicas, foram publicadas, elas são fruto de crime, de pirataria, de crime virtual, e foram tomadas como prova sem a ampla defesa, sem o amplo acesso à época, nem perícia. Mas fato é que serviram para desmontar a maior operação anticorrupção da história. Então, de novo, ali nós estamos falando de conversas que teriam sido, de alguma forma, publicizadas. Só com todo cuidado trago esse ponto. E finalizo sobre o inquérito 4781, sempre gosto de lembrar de uma fala do ministro Marco Aurélio Mello, um ministro que era decano da corte naquela época. Ele deu entrevista para vários jornalistas em publicações diferentes, inclusive publicações internacionais, da própria BBC, por exemplo, em que ele narra o episódio no qual Dias Toffoli, então presidente do Supremo Tribunal Federal, chega para ele na casa de Luiz Roberto Barroso e neste encontro diz: decano, ministro, fiz algo que sei que o senhor desaprova. Sei que o senhor não vai gostar do que eu vou dizer aqui. Eu abri um inquérito de ofício, sem a devida provocação do Ministério Público, ou seja, sem a participação do agente acusatório, não foi chamado à baila, e a partir daí entreguei este inquérito para o ministro Alexandre de Moraes. Claro, não houve sorteio. Portanto, este episódio deixa claro qual seria a serventia deste inquérito que fez, infelizmente, o Brasil, a democracia brasileira, ficar de joelhos durante tanto tempo. E continua. Deixa eu aproveitar aqui que o Consta, daqui a pouco ele já tem que se despedir aqui de nós. Eu já vou rodar a pauta, Darcy, mas eu vou logo pedir o seu comentário também. Eu vou ler a próxima pauta aqui a respeito do STF. Continuamos aí falando deles. Ministros do STF e parentes têm ao menos 31 empresas. Gilmar lidera com 6. O mapa dos negócios, a Folha revela. 9 ministros do STF e 12 parentes diretos são sócios de pelo menos 31 empresas. 13 são escritórios de advocacia e 6 atuam com imóveis. O total pode ser maior. Sócios ocultos como Toffoli, na Maridit, não aparecem em registros públicos. Gilmar Mendes lidera com 6 empresas, incluindo a Roxel, com 9,8 milhões de reais de capital social. Moraes não tem empresa, mas a esposa, Viviane, é sócia de 3, incluindo uma aberta no dia em que ela foi sancionada pela lei Magnitsky. Agora, eu te pergunto, né, Consta,
Aqui a gente está falando de registro público, né? Imagina o sócio oculto aí. Imagina, eu vi uma. No caso Master, resgataram uma entrevista do Daniel Vorcaro, ele falando de como o networking é importante, né? Agora, networking, a gente vê mesmo é tráfico de influência. Pois é, lobby, Esse é o tráfico de Brasil. influência, esquema de corrupção. O que fica claro é que esses ministros usam o cargo do STF para trampolim empresarial, né? Para enriquecer, além da questão do poder mesmo, né? Quer dizer, acho que é um caso único o Brasil com ministros de uma Corte Constitucional Suprema repleta de multimilionários. É um negócio bizarro, né? Só no Brasil. E é engraçado quando um começa a acusar o outro. Quem esqueceu daquela briga entre Gilmar Mendes e o então ministro Barroso, né? Um falando fecha seu escritório para o outro falando que você tem pitadas de psicopatia com uma pessoa do mal e por aí vai. Quer dizer, é incrível. O Toffoli esses dias dando exemplo de que vários juízes são fazendeiros. Pô, eu adoraria ver uma lista, porque eu não conheço nenhum, eu conheço um só, na verdade, que está no próprio Supremo, é o decano, né? Conhecido fazendeiro do Mato Grosso. Então, veja, é uma esculhambação. Agora, voltando à pauta anterior, né? Veja, os nomes dos investigados da Receita foram vazados. Não está sob sigilo? Quem vazou isso? Foi a própria Receita? Não. Foi o STF, foi o Alexandre de Moraes. Né? Alguns estão até falando que isso é doxing. Só faltou ele dar o endereço, ele deu o nome completo e tudo. Quer dizer, é um negócio de caça às bruxas, é um negócio para intimidar, para usar como exemplo, né? Falando, olha, vamos aqui imolar esses servidores públicos em praça pública para servir de mau exemplo, né? De intimidação a quem, porventura, queira fazer graça, trazer à tona informações comprometedoras dos nossos negócios, desses vários negócios, né? Dessas inúmeras empresas que ministros do Supremo possuem. É um caso único no Brasil. Então, é bizarro quando você para pensar nisso. Quer dizer, não pode vazar o contrato de 129 milhões de reais, mas vaza o nome dos servidores que estão sendo investigados. Olha, o Brasil está na mão de uma quadrilha. O Brasil está na mão de uma quadrilha. A gente tem que dizer isso com algum cuidado, né? É gente perigosa, é gente com muito poder, mas nós temos aqui coragem e independência para isso. O Brasil está na mão de uma quadrilha. Ô Costa, lembrando, e eu te pergunto... Desculpa, Emilino. Pode complementar. Só para trazer um dado aqui, porque é extremamente relevante esse ponto que o Rodrigo traz. Em 2019, o ministro Alexandre de Moraes também vazou o nome de dois funcionários que teriam, né, participado aí de vazamentos, e isso não foi comprovado. Tanto que eles foram reintegrados ao cargo posteriormente, mas essa exposição ela tem um preço altíssimo, um custo altíssimo. Não sei o quão implicados podem estar estes 4 funcionários citados, mas fato é que parece que estão até de tornozeleira, usando tornozeleira eletrônica. Meu Deus do céu, se lá na frente restar que eles não tiveram culpa, em que país é? O que nós estamos assistindo aqui? Pois é. E o Silvio, que tem memória de elefante, vai lembrar, né? É um caso um pouco diferente, porque aqui está envolvendo... Fala, meu pessoal, estamos aqui no Conexão Política, o site que traz a verdade ao povo. Mudou a narrativa. PT já acionou a justiça para barrar homenagem a opositores do carnaval antes de Lula na sapuçaia. A esquerda já recorreu aos tribunais contra homenagem a tucanos em eventos carnavalescos. A decisão sobre homenagem a lideranças políticas em desfiles do carnaval não é inédita no Brasil.
em 2006, durante o primeiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em meio ao ambiente pré-eleitoral, o Partido dos Trabalhadores reagiu uma alegoria à escola de samba Leandro de Itaquera e não um integrante do grupo especial São Paulo que fazia referências políticas ligadas à oposição. O elenco oficial, a agremiação tratava-se de festa a populações que nasceram das águas, mas utilizava como eixo narrativa as obras de rebaixamento de calha no rio Tietê realizada na gestão estadual no último carro alegórico, com incluídas referências ao então candidatos Tucano José Serra e Geraldo Alckmin, e à época prefeito da capital paulista, governador do estado, além de exposto ex-governador Maria Covas, falecido em 2001. Diante da exibição, integrantes do PT criticaram o desfile e questionaram o uso de recursos públicos para classificar como promoção pessoal. Autoridades vereador assentado do PT ingressou no pedido judicial para impedir que o carro alegórico, como referência a Serra Kim, desfilasse em avenida sob a ligação da promoção pessoal política. Autoridades financiadas como verba pública naquele ano, o Prefeitura de São Paulo destinou cerca de 300 mil a cada escola de samba no grupo especial. Aí, ó, dinheiro público para ficar zombando. Ex-prefeito aí, uma pessoa idosa que está aí sendo injustiçada, presa aí na cadeia pelo Moraes e pela sua turma. Só muito obrigado por